Eu sei que existe uma ideia muito bonita de que as mães são fortes por natureza, que a gente nasce com uma espécie de armadura invisível que nos protege de tudo, da dor, do abandono, da vergonha, que somos capazes de aguentar qualquer coisa desde que os filhos estejam bem. Acreditei nisso por muito tempo. Acreditei tanto que nem percebi quando parei de ser uma pessoa e virei uma função. Meu nome é Sônia Borges Cavalcante. Tenho 70 anos, cabelos brancos que escolhi não tingir há quase uma década. Não por desleixo, mas porque decidi parar de pedir desculpa por ter vivido. Moro num apartamento em Belo Horizonte que escolhi sozinha, decorei do meu jeito e onde ninguém entra sem que eu queira. Isso parece pouco para você? Para mim é tudo. Mas deixa eu te contar como cheguei até aqui. Porque tem uma quarta-feira no meio dessa história que eu preciso te contar. Uma quarta-feira comum, de céu encoberto e cheiro de chuva no fim do dia, que foi o momento exato em que alguma coisa dentro de mim, que estava dobrada há tempo demais, finalmente se endireitou. Fui mãe solteira desde os 24 anos. Não foi uma escolha que eu fiz. Foi uma que o pai de Patrícia fez por mim, quando foi embora antes mesmo de ela saber dizer o nome dele. Eu tinha um quarto alugado, uma faculdade no meio, 2 turnos de trabalho e uma filha recém-nascida no colo. Não havia espaço para desabar, então não desabei. Aprendi, naqueles primeiros anos, que o silêncio das mães fortes não é serenidade, é cálculo. É a decisão consciente de guardar o choro para depois, para a hora do banho, para depois que a criança dorme, para aquele espaço curto e precioso entre a meia-noite e o alarme das 5 da manhã. E depois, com o tempo, a gente vai tão longe nesse exercício que esquece onde guardou a dor. E ela fica lá, empilhada, quieta, ocupando espaço que a gente nem sabe que tem. Criei Patrícia com as mãos, sem rede, sem herança. Eu lembro de noites em que abria a geladeira, via o que tinha e reorganizava mentalmente o que seria o almoço do dia seguinte antes de dormir. Não porque faltava. Eu não deixava faltar. Mas porque eram os anos em que cada real tinha destino certo antes de existir. Formei em contabilidade aos 28, abri meu escritório aos 33 e fui construindo, tijolo por tijolo, uma vida que eu tinha orgulho de mostrar. Não por vaidade, mas porque era a prova de que eu havia cumprido o que prometi naquela noite em que olhei para o rosto dela dormindo no berço de segunda mão e disse em voz alta, para ninguém ouvir: essa menina não vai saber o que é falta. Quando Hélio chegou, Patrícia tinha 10 anos e eu tinha 34. Ele era um homem paciente, daqueles que entendem que entrar na vida de uma criança exige tempo e que o amor não se impõe, se oferece. Construímos juntos. Transformamos o escritório num grupo de gestão financeira com clientes em 3 estados. Tivemos anos bons. Anos de viagem, de mesa farta, de fim de semana sem pressa. Construímos uma vida que por um período pareceu completa. Hélio faleceu de forma repentina quando eu tinha 55 anos. Foi rápido demais, como às vezes acontece com as coisas boas. Rápido demais para a gente se preparar. Lembro de acordar no dia seguinte sem ele e não entender, por alguns segundos, o que havia mudado no quarto. Depois entendi, e aquele entendimento ficou dentro de mim, feito um peso que eu aprendi a carregar, porque era o que eu sabia fazer. E eu fiquei. Continuei tocando o negócio, continuei de pé, continuei sendo o porto seguro de todo mundo ao redor, porque era isso que eu sabia fazer. Patrícia havia se casado com Rodrigo 2 anos antes da partida de Hélio. E com o tempo, sem que eu percebesse exatamente quando, meu papel na vida deles foi se transformando. Deixei de ser a mãe que eles visitavam para me contar novidades e virei a mãe que eles acionavam quando precisavam de alguma coisa. Uma reforma na casa, uma dificuldade financeira, uma orientação que não queriam pagar para um profissional. Eu estava sempre lá, sempre disponível, sempre com uma resposta e quase sempre com um recurso. Não vou dizer que não via. Via. Mas existe uma diferença entre ver e aceitar. E eu, que havia passado a vida inteira segurando o chão para os outros, não sabia como fazer diferente. A ligação de Patrícia chegou numa quarta-feira, pouco depois das 4 da tarde. Eu estava no escritório finalizando um relatório quando o celular vibrou na mesa. Vi o nome dela na tela e senti aquela familiaridade tranquila de sempre.
A filha ligando no fim do dia, provavelmente para perguntar se eu queria jantar com eles no fim de semana ou para me contar alguma coisa dos netos. Atendi no segundo toque. A voz dela já me disse tudo antes das palavras. Existe um tom específico que os filhos adultos usam quando vão pedir algo que sabem que não deveriam pedir. É um tom que mistura gentileza excessiva com pressa mal disfarçada, como se eles precisassem terminar a frase antes que você possa interromper. Eu conheço esse tom desde que Patrícia tinha 16 anos e queria me convencer de alguma coisa. Ela disse que havia uma situação com a Fernanda, a babá dos netos, uma moça jovem, dedicada, que cuidava das crianças havia 2 anos. Segundo Patrícia, Fernanda havia passado por um problema de saúde e não tinha nenhuma cobertura. Nenhum plano, nenhuma reserva, nada. E então veio a frase. Patrícia disse que, como eu quase não usava o plano de saúde mesmo, ela havia conversado com o pessoal do meu escritório para fazer uma transferência de titularidade. A minha vaga no plano empresarial passaria para o nome da Fernanda. Era uma coisa pequena, ela disse. Temporária. Eu ia entender, ela tinha certeza. Fiz silêncio. Ela continuou falando, preenchendo o espaço com mais palavras, como quem empilha travesseiros numa porta para evitar que alguém entre. Disse que eu era saudável, graças a Deus, que raramente precisava de médico, que a Fernanda estava numa situação difícil e que família ajuda família. Família ajuda família. Fiquei olhando pela janela do escritório enquanto ela falava. O céu estava daquele cinza pesado que antecede chuva. Não a chuva que limpa, mas a que apenas umedece tudo e vai embora sem resolver nada. Uma motocicleta passou lá embaixo. Alguém bateu uma porta no corredor. O mundo continuava, completamente indiferente a tudo o que estava acontecendo dentro de mim naquele momento. Quando ela terminou, eu disse, "Tudo bem, minha filha." 3 palavras, e desliguei. Fui à farmácia a pé. São 4 quadras do meu escritório até a farmácia onde compro meus remédios há anos. Normalmente passo o cartão. O sistema reconhece meu plano. E o valor é simbólico. Dessa vez não. Peguei a fila. Entreguei as receitas. O rapaz atrás do balcão, um menino novo que eu nunca havia visto antes, digitou, olhou para a tela, digitou de novo e me olhou com aquele sorriso educado de quem vai dizer uma coisa desconfortável e preferia não ter que dizer. A senhora não está mais no sistema do plano. Vai querer pagar particular? Não senti raiva naquele momento. Senti algo mais fundo do que raiva. Senti o peso exato de tudo que eu havia sustentado em silêncio por décadas, se concentrando naquele número que apareceu no visor da caixa registradora. R$ 186. Coloquei o cartão. Paguei. Peguei a sacola com os remédios para pressão e tireoide, os mesmos que tomo há 7 anos, os mesmos que nunca falei para Patrícia que precisava tomar porque não queria preocupá-la, porque sempre achei que expor minhas necessidades era um tipo de fraqueza. E saí. Do lado de fora, sentei num banco de praça que fica pertinho dali. O vento tinha aquele cheiro de terra molhada que anuncia a chuva. Coloquei a sacola no colo e fiquei olhando para a rua. Havia uma mulher empurrando um carrinho de bebê do outro lado da calçada. Um casal de idosos caminhando de mãos dadas, em silêncio, daquele silêncio confortável de quem não precisa mais se explicar. Um menino de uns 12 anos andando de bicicleta com fone de ouvido, completamente alheio ao mundo. O mundo seguindo, indiferente, como sempre. E eu, ali, com 70 anos, segurando uma sacola de remédios que paguei sozinha porque minha filha havia decidido que a babá dos meus netos precisava mais do que eu. Não chorei. Isso é importante que você saiba. Não chorei porque não era um momento de choro. Era um momento de clareza. E clareza, diferente de choro, não precisa de lágrimas. Ela simplesmente chega, fria, precisa, definitiva. E ocupa o espaço que antes era confusão. Fiquei pensando em quantas vezes, ao longo daqueles anos todos, eu havia me colocado por último. Não como sacrifício consciente e nobre, mas como hábito. Como uma postura que eu havia assumido tão cedo e mantido por tanto tempo que virou parte de quem eu era. A mãe que não reclama. A mãe que entende. A mãe que está sempre disponível, sempre de pé, sempre com café passado na hora e bolo de fubá na mesa. A mãe que quase não usa o plano mesmo.
Essa frase ficou girando dentro de mim, não como acusação, mas como revelação. Era assim que minha filha me via, como alguém que ocupa espaço sem necessidade real, como uma vaga que pode ser realocada quando aparecer alguém com uma demanda mais urgente. E o pior, eu havia deixado que ela chegasse a essa conclusão. Havia sido tão discreta nas minhas próprias necessidades, tão cuidadosa para não incomodar, que acabei convencendo minha própria filha de que eu não precisava de nada. Fiquei quanto tempo naquele banco? Não sei ao certo. O suficiente para a chuva que estava chegando desistir e ir embora sem cair. O suficiente para uma pomba pousar do meu lado, me olhar com aquela indiferença característica dos animais que vivem em cidade e ir embora também. Quando me levantei, peguei a sacola, endireitei a coluna, esse gesto automático que minha mãe me ensinou quando eu tinha 8 anos. Costas retas, Sônia, você é uma Borges. E andei de volta para o escritório. Havia algo diferente no meu passo. Não sei se você consegue imaginar o que é ter 70 anos e sentir que uma decisão se formou dentro de você tão completamente, tão sem hesitação, que o corpo inteiro reconhece antes da mente terminar de processar. Como quando a gente encontra a chave que estava procurando num lugar óbvio. E a sensação não é de alegria, é de é claro que era aqui. Era isso, não raiva, não mágoa. Algo muito mais antigo do que as duas. Uma espécie de cansaço que finalmente encontrou a porta certa e disse: aqui, é aqui que termina. Sentei na minha mesa, afastei o relatório pela metade e peguei o telefone. Liguei para Dr. Marcelo. 20 anos de parceria deixam um homem acostumado a reconhecer o que uma ligação direta, não pela secretária, não por mensagem, significa. Ele atendeu no primeiro toque. Disse a ele com a voz mais tranquila que já usei em toda a minha vida: Marcelo, preciso que você tome 3 providências ainda essa semana. Anota aí. Ele perguntou se eu estava bem. Disse que estava. E era verdade. Estava melhor do que havia estado em anos. Ele anotou. Naquela noite, enquanto Patrícia jantava no apartamento que ela não sabia que era meu, e Rodrigo conferia os números da empresa que ele não sabia que eu sustentava, eu aqueci uma sopa, assisti ao noticiário e fui dormir às 10 horas. Não senti culpa, não senti medo. Senti, pela primeira vez em muito tempo, algo que eu havia deixado de reconhecer dentro de mim. Senti que eu havia voltado. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre ser a pessoa forte da família. Ninguém te conta que, com o tempo, ser forte deixa de ser uma escolha e vira uma expectativa. E expectativa, diferente de escolha, não tem limite. Não tem fim de expediente. Não tem dia de folga. Você simplesmente vai sendo acionada. Como se aciona uma tomada, sem pensar de onde vem a energia, sem se perguntar se a corrente um dia vai acabar. Eu fui essa tomada por décadas. E o mais curioso é que nunca ninguém precisou me pedir. Eu mesma fui ocupando esse lugar, tijolo por tijolo, achando que era amor. E era. Mas era também um hábito. E hábitos antigos têm raízes que a gente não vê até o dia em que tenta arrancar. Deixa eu te contar o que estava embaixo da superfície dessa história. O que Patrícia não sabia. O que Rodrigo sabia, mas preferia não nomear. E o que eu mesma demorei décadas para entender sobre mim mesma. Quando Patrícia casou com Rodrigo, eu estava com 53 anos e um escritório que havia me custado metade da vida construir. Rodrigo era engenheiro civil, competente na profissão, ambicioso da maneira que os homens jovens costumam ser quando ainda acham que ambição e preparo são a mesma coisa. Ele tinha planos grandes. Só faltava o que quase sempre falta no começo: capital. A conversa aconteceu num domingo, alguns anos depois do casamento deles. Patrícia havia saído para uma tarde com as amigas, e Rodrigo apareceu no meu escritório com aquela expressão de quem ensaiou o que ia dizer, mas ainda não tem certeza de como vai soar. Ele queria abrir a própria empresa. Tinha contratos promissores com uma construtora regional e um plano de negócios que havia montado durante meses. O que faltava era a garantia financeira inicial, o tipo de aporte que dá credibilidade para quem está começando, que abre portas que currículo e promessa não abrem. Escutei tudo. Fiz perguntas. Analisei os números que ele trouxe com a seriedade de quem passou 30 anos entendendo de gestão financeira.
E então ele disse a parte que eu não esperava. Pediu que eu nunca contasse para Patrícia. Não porque havia algo errado, mas porque ele queria que a empresa fosse construída com o nome dele na frente, sem que a mulher soubesse que a sogra havia entrado como base. Queria ser, nas palavras dele, o homem que construiu sozinho. Disse que Patrícia o respeitaria mais assim, que a dinâmica entre eles ficaria mais saudável se ela achasse que ele havia conseguido sem depender da família dela. Fiquei olhando para ele por um momento. Hoje, com a distância que o tempo dá, consigo ver o quanto aquele pedido já dizia tudo sobre o que viria depois. Um homem que precisa esconder a origem do seu sucesso não está construindo, está encenando. E eu, que deveria ter entendido isso ali, concordei. Entrei como sócia silenciosa. Constituímos uma empresa no meu nome, a SBC Participações, iniciais do meu nome completo, que ele mesmo sugeriu achando que era elegante. E formalizamos tudo em contrato, com cláusulas que Dr. Marcelo redigiu com o cuidado de sempre. Rodrigo assinou sem ler com a atenção que merecia. As pessoas raramente leem o que assinam quando estão animadas com o futuro. Por anos, a empresa dele funcionou com o meu dinheiro como coluna vertebral. Ele cresceu, contratou funcionários, fechou contratos, e eu recebi minha participação nos lucros todo mês, em silêncio, enquanto Patrícia achava que o marido havia construído tudo com as próprias mãos. Guardei esse segredo como guardei tantos outros ao longo da vida, com cuidado, sem drama, e com a convicção ingênua de que o momento certo para contar sempre chegaria. Nos primeiros anos, acompanhei o crescimento da empresa de longe, recebia os relatórios mensais, analisava as margens, sugeria ajustes por intermédio do Dr. Marcelo, nunca diretamente, para não quebrar a ficção que Rodrigo havia pedido para manter. Quando a empresa passou por um momento turbulento no terceiro ano, um contrato grande que não se concretizou, uma crise de fluxo de caixa que poderia ter encerrado tudo, foi uma injeção discreta da SBC Participações que segurou o negócio em pé. Rodrigo nunca comentou esse episódio com Patrícia. Ela soube apenas que tinham passado por um período difícil, mas havia se resolvido. E se resolveu, com o meu dinheiro, trabalhando em silêncio por baixo de uma história que ele contava como se fosse só dele. Não me arrependo de ter ajudado, mas me arrependo de ter ajudado de um jeito que me apagava. Mas havia mais. Sempre havia mais. Quando Rodrigo e Patrícia decidiram comprar um apartamento, o financiamento que conseguiram sozinhos não cobria o imóvel que eles queriam, o que era grande o suficiente para os 2 filhos que já planejavam ter, bem localizado, perto de boas escolas. O que sobrava dentro do orçamento deles era menor, em bairro mais distante, sem a varanda que Patrícia sempre quis. Eu me ofereci para complementar. Só que, por orientação do Dr. Marcelo, que naquela época estava preocupado com a estabilidade ainda recente da empresa de Rodrigo, o imóvel ficou vinculado a uma administradora que era, na prática, uma extensão do meu patrimônio. Uma estrutura de proteção que eu pretendia desfazer quando a situação deles estivesse mais consolidada. O momento certo para desfazer nunca chegou. A vida foi acontecendo. E o apartamento onde Patrícia criou os 2 filhos, onde Rodrigo recebia os sócios para jantar, onde as crianças aprenderam a andar, esse apartamento nunca deixou de ser, juridicamente, uma extensão do que eu havia construído. Eles moravam na minha generosidade sem saber o tamanho dela. E eu deixava, porque era mais fácil do que ter a conversa. Porque ter a conversa significaria expor o quanto eu havia feito, e expor o quanto eu havia feito significaria parecer que estava cobrando. E mãe que cobra parece mãe que não ama de graça. Essa é a armadilha das pessoas que cuidam demais. A generosidade vira segredo, o segredo vira prisão, e a prisão vira invisibilidade. Havia também o plano de saúde. O plano que cobria a família inteira, Rodrigo, Patrícia, os 2 netos e eu mesma, estava vinculado ao CNPJ do meu escritório. Era um plano empresarial robusto, com cobertura ampla, internação, exames, consultas com especialistas. O tipo de plano que custa caro e que quase ninguém percebe o valor enquanto está usando. Patrícia nunca perguntou quanto custava. Rodrigo sabia que era meu, mas tratava o assunto com aquela discrição conveniente de quem prefere não tornar real o que prefere não dever.
Durante anos, paguei aquela fatura todo mês sem comentar. Quando um dos netos precisou de uma consulta com um especialista, era o meu plano que cobria. Quando Rodrigo fez um procedimento que não era urgência, mas que aliviou muito a vida dele, era o meu plano. Quando Patrícia teve aquele susto com um nódulo benigno há 4 anos, um episódio que durou 3 semanas de angústia e que terminou bem, graças a Deus, todos os exames, todas as consultas, todos os retornos eram cobertos pelo plano que eu pagava e sobre o qual nunca falei uma palavra sequer. Eu me lembro de cada uma daquelas 3 semanas com uma nitidez que o tempo não apagou. Lembro de ficar no escritório esperando o telefone tocar com o resultado de exame, sem que Patrícia soubesse que eu estava esperando junto. Lembro de uma noite em que ela me ligou chorando, dizendo que estava com medo, e eu fiquei na linha com ela por 2 horas, dizendo que ia ficar tudo bem. Enquanto por dentro eu rezava com uma intensidade que não sentia desde a infância. Quando o resultado final saiu favorável, eu desliguei o telefone, sentei na beira da cama e respirei fundo por um tempo que não soube medir. Nunca disse a ela que havia acompanhado cada detalhe daquele processo, que conhecia o nome de cada médico que ela consultou, o valor de cada exame, cada cobertura acionada. Que enquanto ela achava que estava passando por aquilo sozinha com o marido, eu estava ali, invisível, presente, pagando a conta sem fazer barulho. Quando ela me ligou naquela quarta-feira dizendo que eu quase não usava o plano mesmo, eu pensei em tudo isso. Pensei nos 3 anos de consultas dos netos, no procedimento de Rodrigo, nas 3 semanas de exames dela. No valor que sai da minha conta todo primeiro do mês há mais de uma década, silencioso e pontual como tudo que eu sempre fiz. Quase não usava, ela disse. Quase não usava. Existe uma dor específica que não tem nome na língua portuguesa, ou em nenhuma outra, até onde eu sei. É a dor de perceber que você se tornou invisível, não porque as pessoas são más, mas porque você as treinou para não te enxergar. Eu treinei Patrícia durante décadas a me ver como suporte, não como pessoa. Cada vez que resolvi um problema sem reclamar, ensinei que problemas podiam ser trazidos para mim sem custo emocional. Cada vez que paguei algo sem mencionar, ensinei que recursos eram ilimitados. Cada vez que fiz sem pedir reconhecimento, ensinei que fazer era suficiente, que eu não precisava de nada além disso. Não foi mal intencionada da parte dela. Isso é o que eu precisava entender. E demorei para entender, antes de conseguir olhar para aquela quarta-feira com clareza. Patrícia não acordou um dia decidida a me tratar como descartável. Ela simplesmente cresceu dentro de um padrão que eu mesma construí, onde a mãe é o chão. O chão é firme, e chão firme não precisa de atenção. O problema é que eu estava cansada de ser chão. Cansada de ser pisada sem que ninguém perguntasse se eu estava bem embaixo. Naquela noite, depois de ligar para o Dr. Marcelo e passar as 3 providências, fiz uma coisa que não fazia há anos. Sentei na varanda do meu apartamento com uma xícara de chá e não fiz nada. Não li. Não liguei o televisor. Não chequei e-mails. Fiquei ali, olhando para as luzes de Belo Horizonte se acendendo uma por uma enquanto a noite chegava, e deixei os pensamentos virem sem tentar organizá-los. Pensei em Patrícia bebê, naquele quarto alugado que cheirava a mofo no inverno e que eu disfarçava com uma vela de baunilha. Pensei nela aprendendo a andar, segurando o meu dedo com uma força que parecia impossível para uma criança tão pequena. Pensei na formatura dela, quando ela me apresentou para os amigos como minha mãe, a melhor pessoa do mundo, com aquele orgulho genuíno e descomplicado que os filhos têm antes de crescerem e aprenderem a tomar as pessoas que amam como certas. Não senti amargura. Isso talvez surpreenda você. Mas o que senti foi algo mais parecido com tristeza tranquila. Aquela tristeza que não paralisa, que não implode, que apenas assenta. Como o sedimento que desce para o fundo quando a água para de ser agitada. Eu havia passado 46 anos sendo a água agitada. Estava na hora de parar. O que vinha pela frente não seria simples. Eu sabia disso. Sabia que quando as 3 providências que passei para o Dr. Marcelo começassem a se materializar, a vida de Patrícia e Rodrigo viraria de cabeça para baixo. Sabia que viriam conversas difíceis, que viriam lágrimas, que viria a pergunta por que você fez isso, mãe, com aquela entonação de acusação que os filhos usam quando estão com medo.
Mas sabia também, e essa certeza era nova, firme, quase estranha de tão inteira, que eu havia esperado tempo demais. Que toda ação tem um custo, que toda omissão também, e que o custo da minha omissão havia sido pago em silêncio, em invisibilidade, em ser tratada como uma vaga que pode ser transferida para quem precisa mais. Havia também outra coisa que eu precisava admitir para mim mesma naquela noite, algo que era mais difícil do que reconhecer o que Patrícia havia feito. Era reconhecer minha parte nisso tudo. Durante anos, recusei elogios. Quando alguém dizia que eu era extraordinária por ter criado uma filha sozinha, construído uma empresa do zero, sustentado uma família inteira nas costas, eu desviava o assunto, mudava de tema. Dizia que não era nada, que qualquer mãe faria o mesmo. E ao fazer isso, fui ensinando às pessoas ao meu redor que o que eu fazia não tinha peso, que era natural, que era esperado. Fui a arquiteta da minha própria invisibilidade. E essa percepção, naquela noite de quarta-feira com chá esfriando na xícara, foi a mais libertadora e a mais dolorosa ao mesmo tempo. Terminei o chá, lavei a xícara, fui dormir. E pela primeira vez em muito tempo, dormi sem ficar pensando no que os outros precisavam de mim no dia seguinte. Amanhã seria diferente. Eu seria diferente. E eles ainda não sabiam disso. Mas essa noite, a noite mais silenciosa da minha vida adulta, foi a última em que o mundo deles continuaria exatamente como eles imaginavam que era. Existe uma expressão que eu aprendi com meu pai quando era criança. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Ele dizia isso como aviso, como lição de vida, como se estivesse me preparando para um mundo que cobra juros sobre tudo. Na época, eu não entendia direito o que ele queria dizer. Passei décadas achando que a corda fraca era eu. Demorei 70 anos para entender que eu nunca fui a corda fraca. Eu era quem estava segurando. Na manhã seguinte à ligação de Patrícia, acordei às 6h30 como sempre. Aqueci café, comi uma fruta, me arrumei com calma. Não havia urgência, não havia agitação. Havia apenas a tranquilidade específica de quem tomou uma decisão grande e deixou de lutar contra ela. Dr. Marcelo me ligou às 9 da manhã para confirmar que havia recebido minhas instruções com clareza e que daria início aos procedimentos ainda naquela semana. Perguntou, como havia perguntado na véspera, se eu tinha certeza. Disse que sim, com a mesma voz de sempre. Ele me conhece há 20 anos. Soube que era definitivo. As 3 providências eram simples na forma, mas cada uma delas carregava o peso de anos de silêncio se desfazendo de uma vez. A primeira, as cotas da SBC Participações, a empresa que havia sustentado o negócio de Rodrigo desde o começo, que havia sobrevivido à crise do 3º ano, que havia crescido com o meu dinheiro trabalhando por baixo como fundação invisível, seriam transferidas para uma fundação beneficente que eu já mantinha há anos. O contrato original da sociedade previa, em cláusula que Rodrigo havia assinado sem ler com atenção, meu direito irrestrito de saída unilateral, sem necessidade de aprovação, sem prazo mínimo, sem negociação. Era meu direito e eu ia exercê-lo. A segunda, a administradora vinculada ao apartamento onde Patrícia e Rodrigo moravam, receberia instrução formal de não renovação do contrato de locação, que vencia em 90 dias. O imóvel voltaria à minha gestão direta. Se eles quisessem continuar morando ali, precisaríamos ter uma conversa diferente. Uma conversa honesta dessa vez, sem estruturas invisíveis e sem gentilezas que ninguém sabia que estavam sendo feitas. A terceira, o plano empresarial do meu escritório que cobria a família deles seria encerrado. Afinal, se eu havia sido retirada da cobertura, não havia mais razão jurídica nem afetiva para manter o custeio. A Fernanda, a babá que havia recebido minha vaga, descobriria sozinha o que aquele plano custava por mês. E Patrícia descobriria o que havia no mundo além da generosidade silenciosa da mãe que quase não usava. Enquanto o Dr. Marcelo anotava, sentia algo que não esperava sentir: leveza. Não o alívio de quem se vingou, mas a clareza de quem parou de fingir que está bem quando não está. São coisas completamente diferentes, e eu precisei de 70 anos para aprender a distinguir uma da outra. Desliguei o telefone. Fui trabalhar.
Os dias que se seguiram foram os mais tranquilos que eu havia vivido em muito tempo. Continuei minha rotina com uma leveza que não reconhecia desde antes de Hélio partir. Trabalhei. Almocei com uma cliente antiga que sempre me fez rir. Fui ao cinema numa quinta-feira à noite, coisa que não fazia há anos, daquelas que a gente adia sem motivo até perceber que postergou tanto que virou hábito. Dormi bem, acordei descansada, reguei as plantas da varanda que haviam ficado esquecidas. Patrícia me ligou 2 vezes naquela semana. Conversa de rotina, como estava, se eu havia almoçado, se precisava de alguma coisa. Respondi com naturalidade. Perguntei dos netos, dei risada de uma história que ela contou. Nada diferente do habitual. Porque não havia nada diferente no meu comportamento. A diferença estava no que eu havia decidido, e decisões não fazem barulho enquanto ainda estão se materializando. Rodrigo não me ligou nenhuma vez. Rodrigo raramente ligava. Foi numa quinta-feira à noite, 11 dias depois da ligação de Patrícia, que tudo aconteceu. Eu estava na varanda, no mesmo lugar onde havia tomado chá naquela quarta-feira de revelação, lendo um livro que havia comprado há meses e nunca encontrado tempo para começar. O apartamento estava quieto. A cidade lá embaixo fazia aquele rumor constante de cidades grandes que a gente aprende a não ouvir, e eu me lembro de pensar que estava bem. Simplesmente bem. Sem a ansiedade de quem espera alguma coisa, sem o peso de quem deve alguma coisa a alguém. Quando o celular tocou, era Patrícia. O horário era incomum, quase 10 da noite, e a voz dela, quando atendi, era uma voz que eu não ouvia há muitos anos. Uma voz que me levou de volta para a noite em que ela tinha 16 anos e havia se perdido numa festa, quando me ligou de um orelhão sem saber bem onde estava. Era a voz de alguém que está com medo e ainda não entende exatamente do que. Ela disse meu nome 2 vezes, antes de conseguir formar uma frase inteira. Disse que Rodrigo havia visto uma coisa no extrato do banco e que estava muito agitado, que estava falando coisas que ela não estava conseguindo entender, que ele havia pedido para ela me ligar. Fiz silêncio. Ela continuou. Ele havia notado que a transferência mensal que entrava na conta deles havia desaparecido, substituída por uma notificação de encerramento de participação societária. Ela não entendia o que isso significava. Rodrigo havia ficado pálido, havia saído da sala. Havia voltado com o celular na mão, mostrando uma pesquisa que havia feito no sistema da Receita Federal. A voz dela tremeu quando disse a próxima frase. Mãe, o CNPJ da empresa que estava depositando dinheiro pra gente todo mês, aparece o seu nome. Esperei 1 segundo. Apenas 1. Eu sei, minha filha. O silêncio do outro lado durou o tempo de uma respiração inteira. Você sabia? Sempre soube. Era minha empresa. Preciso que você entenda o que aconteceu do lado de lá daquele telefone, porque Patrícia me contou tudo depois, detalhe por detalhe, naquela manhã em que veio me ver com os olhos inchados e as mãos tremendo. Rodrigo havia aberto o aplicativo do banco para checar um lançamento qualquer, uma conta de fornecedor, algo trivial. E viu que a transferência que entrava todo mês como distribuição de lucros SBC Participações havia sido substituída por um aviso seco em linguagem bancária fria, encerramento de participação societária por exercício de cláusula contratual. Ele havia ficado olhando para aquela tela por um tempo que Patrícia não soube medir. Depois, havia pesquisado o CNPJ da SBC no Sistema Público da Receita Federal. O nome da sócia majoritária que havia encerrado a participação apareceu completo, sem ambiguidade. Sônia Borges Cavalcante. Naquele momento, Rodrigo entendeu, de uma vez, sem possibilidade de negação, o que havia ficado escondido por 8 anos. Que o dinheiro que havia dado credibilidade à empresa dele, que havia segurado o negócio durante a crise do 3º ano, que havia chegado todo mês como renda que ele tratava como conquista própria, era da sogra. Mas não tinha terminado. Ainda com o celular na mão, uma notificação chegou por e-mail. Era da administradora do imóvel onde moravam, aquela empresa com um nome genérico que processava o contrato de locação todo mês de forma tão silenciosa que eles haviam parado de notar. O e-mail comunicava a não renovação do contrato, que vencia em 90 dias, e solicitava confirmação de ciência. Rodrigo pesquisou o CNPJ da administradora e encontrou, mais uma vez, o mesmo nome. Foi nesse momento que ele chamou Patrícia para a sala,
e começou a tentar explicar o que havia descoberto. Mas as palavras não estavam vindo em ordem, porque não há ordem natural para a compreensão de que o chão que você pisou por anos tinha nome, e você nunca se deu ao trabalho de perguntar qual era. Patrícia me contou que ele repetiu a mesma frase 3 vezes, como se precisasse ouvir em voz alta para acreditar. A sua mãe era a sua mãe. Era tudo da sua mãe. E então ela pegou o telefone e me ligou. Ficamos em silêncio por alguns segundos depois que eu confirmei. Depois ela perguntou, com uma voz que eu nunca havia ouvido dela, nem na adolescência, nem nos momentos mais difíceis. Ela perguntou: "Por quanto tempo, mãe?" Respondi com calma. Dei os números. 8 anos de sociedade na empresa. O imóvel vinculado desde o começo do casamento. O plano de saúde há mais de uma década. Cada informação que eu dava era seguida por um silêncio diferente. O silêncio de quem está recalculando, de quem está abrindo gavetas dentro da própria memória e encontrando, em cada uma, algo que não havia conseguido nomear antes, e que agora, de repente, tinha nome. As 3 semanas do nódulo. Os netos no especialista. O procedimento de Rodrigo. Cada consulta, cada exame, cada resultado que ela havia recebido com a sensação de que tudo estava sendo cuidado como por uma força anônima e benevolente. Essa força tinha nome, endereço e CNPJ. Tinha o meu nome. Houve um momento, no meio daquela ligação, em que eu ouvi Patrícia chorar. Não o choro dramático de quem quer ser ouvida, mas aquele choro baixo, contido, de quem está entendendo alguma coisa que não pode ser desfeita. É um choro que eu reconheço. É o mesmo que eu mesma havia feito sozinha, em tantas madrugadas ao longo de décadas. Só que eu chorava de acúmulo e ela chorava de revelação. São coisas diferentes, mas doem do mesmo jeito. Eu não precisei dizer nada sobre o plano de saúde. Ela chegou lá sozinha. Quando o silêncio do outro lado ficou longo demais, eu disse apenas: "Dorme, Patrícia. A gente conversa amanhã." E desliguei. Fiquei na varanda por mais um tempo depois de desligar. A noite estava aberta, uma dessas noites de céu limpo que Belo Horizonte tem no outono, quando o ar seca e as estrelas aparecem com uma nitidez que a gente esquece que existe. Uma vizinha do andar de baixo estava tocando violão, algo suave, sem pressa, daquelas melodias que não têm começo nem fim identificável. Não senti triunfo. Isso também é importante que você saiba, porque a palavra triunfo pressupõe uma batalha, e o que eu havia feito não foi uma batalha, foi uma escolha. Fria, documentada, absolutamente dentro dos meus direitos, tomada com a serenidade de quem não está agindo por impulso, mas por clareza. O que senti foi algo mais parecido com o fim de um ruído constante. Sabe aquele barulho de fundo que fica tão presente na sua vida que você para de escutar, até o dia em que some e o silêncio que vem depois tem uma qualidade diferente, quase física? Era isso. Décadas de tensão silenciosa, de generosidade represada, de invisibilidade acumulada. Tudo aquilo havia encontrado seu ponto de resolução naquela noite. Não de forma dramática, não com gritos ou confrontos ou revelações públicas, com um extrato bancário, com um CNPJ pesquisado às 10 da noite por um homem que havia assinado documentos sem ler, com o telefone de uma filha que, pela primeira vez em muito tempo, estava ouvindo a voz da mãe sem saber exatamente o tamanho do que estava ouvindo. Fui dormir quando o violão da vizinha parou, e naquela noite, antes de fechar os olhos, pensei em algo que minha mãe costumava dizer quando eu era criança e reclamava que as coisas levavam tempo demais para acontecer. Ela dizia: "Sônia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura." Ela estava certa. Sempre esteve. Só que dessa vez, a pedra não era o mundo lá fora. Era eu. E eu havia finalmente furado. Amanhã, quando Patrícia chegasse à minha porta com os olhos vermelhos e as perguntas que eu sabia que viriam, eu estaria pronta. Não com defesas. Não com justificativas. Apenas com a verdade. Simples, inteira, sem ornamentos. A verdade de uma mulher que passou a vida construindo o chão dos outros e que numa quarta-feira comum de céu encoberto decidiu construir o próprio. Minha mãe tinha um ditado para quase tudo. Era daquelas mulheres que carregavam sabedoria popular como quem carrega a chave no bolso, sempre à mão, sempre pronta para abrir alguma coisa.
Um dos que ela mais repetia, especialmente nos momentos em que eu estava brava com alguém e querendo gritar, era este: Filha, nunca responda no calor. Espera a água ferver, apaga o fogo e só então abre a panela. Eu demorei a entender o que ela queria dizer. Achei por muito tempo que era um conselho sobre paciência. Só depois de velha, entendi que era um conselho sobre poder. Quem abre a panela na hora certa, controla o que sai dela. Patrícia chegou às 8h40 da manhã seguinte. Eu já estava acordada havia 2 horas. Havia feito café, arrumado a cozinha, regado as plantas da varanda e separado uma receita de bolo de fubá que estava querendo testar há semanas. Não por ansiedade, mas porque sempre funcionei melhor em movimento e porque queria que, quando ela chegasse, o apartamento cheirasse a algo familiar. Algo que dissesse: aqui ainda é a casa da sua mãe. Isso não mudou. Ouvi a campainha e fui abrir a porta com as mãos ainda levemente enfarinhadas de tanto mexer na tigela. Patrícia estava do lado de fora com um casaco que não era do tempo. O dia estava quente, e os olhos com aquela vermelhidão específica de quem não dormiu ou dormiu mal. Rodrigo não havia vindo. Eu não esperava que viesse. Esse era um encontro entre nós duas, e no fundo, acho que os dois sabiam disso. Deixei ela entrar. Indiquei a cadeira que ela sempre sentou desde criança, a da cabeceira da mesa da cozinha, de onde dá para ver a janela e o pedaço de céu que aparece entre os prédios. Coloquei café na xícara dela sem perguntar se queria. Sentei do outro lado da mesa. E esperei. Ela ficou um bom tempo sem falar. Envolvia a xícara com as 2 mãos, olhava para o café, olhava para mim, voltava para o café. Eu a conheço desde antes dela existir. Conheço cada variação do silêncio dela. E aquele era o silêncio de quem tem muita coisa para dizer e não sabe por qual fio puxar sem que tudo desabe de uma vez. Olhei para ela com atenção naquele silêncio. Vi a mulher de 46 anos que ela havia se tornado. Cabelos bem cuidados, roupa de trabalho que ela havia claramente colocado por hábito antes mesmo de pensar no que vestir. Uma linha de tensão entre as sobrancelhas que eu reconhecia, porque às vezes me vejo no espelho com a mesma linha. Vi também, por um segundo, a menina de 3 anos que ficava na porta da cozinha, me observando cozinhar, curiosa e quieta, como se o mundo coubesse inteiro naquele recorte de porta. Foi ela quem falou primeiro. Disse que havia passado a noite inteira tentando lembrar de algum momento em que eu havia dado alguma pista. Alguma vez em que eu houvesse mencionado a SBC, ou a administradora, ou qualquer coisa que ela pudesse reconhecer agora com a clareza que o tempo dá. E disse que não havia encontrado nenhuma. Confirmei. Não havia pista porque eu nunca havia deixado nenhuma. Ela perguntou por quê. Eu disse que, no começo, havia sido pelo pedido de Rodrigo, que não queria que ela soubesse da sociedade para manter a narrativa de que havia construído tudo sozinho, que eu havia concordado por razões que hoje reconhecia como equivocadas, e que, com o tempo, o segredo havia crescido junto com tudo o mais, e revelar uma parte significava revelar o conjunto, e revelar o conjunto nunca havia encontrado o momento certo. Ela ficou quieta processando isso. Depois perguntou se eu havia ficado com raiva quando ela me ligou para falar do plano. Pensei antes de responder. Não porque não soubesse a resposta, mas porque queria que ela chegasse da forma certa, sem exagero, sem drama, com o peso exato que merecia. Disse que não havia sido raiva, que raiva passa, se dissolve, perde força. O que eu havia sentido era algo mais permanente do que raiva. Era o reconhecimento de um padrão que eu havia deixado se instalar por tempo demais, e a compreensão de que só eu tinha o poder de mudá-lo. Ela perguntou se eu poderia ter simplesmente conversado com ela, antes de tomar qualquer atitude. Essa era a pergunta que eu esperava. E era também a mais justa das perguntas que ela poderia ter feito. Olhei para minha filha, essa mulher de 46 anos que eu havia criado sozinha, que havia apresentado aos amigos como a melhor pessoa do mundo, que havia passado 3 semanas com medo de um nódulo enquanto eu acompanhava cada exame em silêncio. E respondi com honestidade. Disse que poderia sim, que havia oportunidades ao longo dos anos para ter conversas que eu não tive. Que parte da responsabilidade pelo que havíamos nos tornado era minha.
Porque eu havia escolhido o caminho do silêncio repetidas vezes, achando que era proteção, quando na verdade era um muro que fui construindo dos dois lados ao mesmo tempo. Mas disse também que a conversa que ela estava esperando que eu tivesse com ela, a conversa sobre limites, sobre respeito, sobre o que estava sendo dado e o que estava sendo ignorado, essa conversa precisaria ter vindo dos dois lados. E que em nenhum momento, ao longo de todos aqueles anos, ela havia perguntado quanto custava o plano. Havia perguntado de onde vinha a cobertura do apartamento. Havia perguntado como a empresa de Rodrigo havia sobrevivido àquela crise no terceiro ano. Não havia perguntado porque não havia querido saber. E não havia querido saber por quê, enquanto tudo funcionava, era mais confortável não perguntar. Ela abaixou os olhos. Não retrucou. Esse foi o momento em que entendi que a conversa estava acontecendo de verdade, não como defesa de um lado e acusação do outro, mas como duas pessoas olhando para a mesma coisa com honestidade. Depois de um silêncio, ela me perguntou o que aconteceria agora. Com o apartamento, com a empresa de Rodrigo, com o plano. Respondi com clareza. O apartamento, eles teriam 90 dias para decidir o que queriam fazer. Se quisessem continuar morando ali, poderíamos formalizar um contrato de locação real, com valores de mercado, como qualquer relação entre adultos deveria funcionar. Se preferissem buscar outro lugar, eu respeitaria essa escolha sem ressentimento. A empresa de Rodrigo, a saída da SBC havia sido feita dentro do contrato de forma legal e definitiva. O que ele construísse a partir dali seria genuinamente dele, sem a minha presença como base invisível. Isso, disse a ela, era na verdade um presente, embora eu duvidasse que ele fosse enxergar assim no curto prazo. O plano de saúde. Encerrado. Eu havia contratado um plano individual para mim mesma, o melhor que encontrei, pago com o meu dinheiro, no meu nome, sem depender de nenhum CNPJ nem de nenhuma generosidade que precisasse ser administrada em segredo. Patrícia ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ela perguntou, com uma voz que tinha mais tristeza do que raiva: "Você ainda é minha mãe?" Coloquei a xícara na mesa. Olhei para ela. Disse: "Sou. Sempre serei. Mas a partir de agora, sou sua mãe de um jeito diferente. Sou uma mãe que você vai precisar enxergar. Não como suporte, não como recurso, não como a mulher que está sempre lá e que quase não precisa de nada. Uma mãe de verdade, com nome, com necessidades, com limites. Se você conseguir me ver assim, a gente tem muito pela frente. Se não conseguir, também vou entender." Ela ficou olhando para mim por um tempo longo, e então, sem dizer nada, levantou da cadeira, contornou a mesa e me abraçou. Não foi o abraço resolvido dos filmes. Não foi aquele abraço que significa que tudo está bem e que a ferida fechou. Era um abraço apertado, um pouco desesperado, do tipo que diz: "Eu não sei ainda o que fazer com tudo isso, mas eu não quero te perder." Era um começo, não um fim. Fiquei com os braços em volta dela por um tempo. Senti o cheiro de shampoo que ela usa desde os 20 anos. Pensei no quarto alugado que cheirava a mofo no inverno, no berço de segunda mão, na promessa que eu havia feito para uma menina que ainda não sabia dizer o próprio nome. Tinha cumprido a promessa. Ela nunca havia faltado com nada, mas eu, por décadas, havia faltado comigo mesma. E esse era o único balanço que ainda precisava ser acertado. Rodrigo me ligou naquela tarde. Não havia emoção na voz dele. Havia constrangimento, que é uma coisa diferente e, de certa forma, mais honesta. Homens como Rodrigo não costumam ligar para pedir desculpas. Ligam para renegociar. Mas dessa vez não havia nada a renegociar. E acho que ele sabia disso desde o começo da ligação. Ele disse que havia sido pego de surpresa, que não havia imaginado que as coisas chegariam a esse ponto, que se houvesse feito alguma coisa para me desagradar, pedia que eu lhe dissesse para que pudesse corrigir. Respondi com calma que ele não havia feito nada que não estivesse dentro das expectativas que eu mesma havia criado ao longo dos anos, que não havia nada a corrigir, havia um novo ponto de partida. E que o novo ponto de partida era simplesmente este. Dali em diante, o que fosse dele, seria dele. O que fosse meu, seria meu. E qualquer coisa no meio precisaria ser conversada com transparência. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse que entendia.
Acho que entendia mesmo. Não por maturidade súbita, mas porque não havia alternativa. Desliguei e fui terminar o bolo de fubá que havia deixado pela metade de manhã. Naquela noite, sentei na varanda com a fatia de bolo e o chá que tinha virado hábito desde aquela quarta-feira de transformação. As luzes da cidade estavam acesas, o ar estava fresco, e eu fiquei pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos 11 dias com a mesma distância tranquila com que se olha para uma tempestade que já passou. Não havia vencedora nessa história. Isso era importante reconhecer. Havia uma mulher que havia passado décadas apagada pela própria mão e que havia decidido, por fim, reaparecer. Havia uma filha que havia crescido dentro de um padrão que a mãe havia construído e que agora precisaria aprender a enxergar além dele. Havia um homem que havia assinado documentos sem ler e que agora encarava as consequências de uma distração que durou 8 anos. Não havia vilão. Havia escolhas, e cada escolha havia cobrado o seu preço. O meu havia sido a invisibilidade. O deles estava começando a ser apresentado. E eu, pela primeira vez em muito tempo, estava do lado de fora dessa conta, olhando para ela sem ter que pagá-la por ninguém. Terminei o bolo. Lavei o prato. Antes de ir dormir, passei pela sala e olhei para uma fotografia que tenho num porta-retrato de madeira escura desde sempre. Eu e Patrícia, na formatura dela, os dois abraçadas. Ela com o cabelo torto e um sorriso que tomava o rosto inteiro. Eu com aquele vestido azul marinho que comprei especialmente para o dia e que guardei no fundo do armário por anos depois, sem conseguir descartar. Fiquei olhando para aquela foto por um momento. Não estava apagando aquela mulher do porta-retrato. Estava apenas recusando ser apenas ela. A mulher do fundo. A que sorri e apoia, e está sempre lá. Estava decidindo ser também a mulher que existia antes e depois daquele dia de formatura. A Sônia inteira, com todos os capítulos, não apenas os que serviam de apoio para essa história de alguém. Apaguei a luz da sala e fui dormir. Amanhã eu acordaria como Sônia. Não como suporte, não como recurso, não como a mãe que quase não precisa de nada. Apenas Sônia. E depois de 70 anos, isso era mais do que suficiente. 6 meses. É o tempo que passou entre aquela quarta-feira de céu encoberto e cheiro de chuva. A quarta-feira do plano de saúde, da farmácia, dos 186 no visor. E hoje, quando me sento aqui para contar o final dessa história. 6 meses parecem pouco para tanta coisa. Mas a vida tem esse feitio estranho. Às vezes, uma década passa sem que nada mude de verdade. E às vezes, 6 meses reorganizam tudo que parecia fixo. Eu aprendi isso. Aprendi também que reorganizar não significa destruir. Significa apenas que as coisas precisavam encontrar o lugar certo, e que o lugar certo, quase sempre, não é onde a gente tinha acostumado a colocá-las. Deixa eu te contar o que aconteceu, porque essa história merece um final honesto. Não um final de novela, não um final de manual de autoajuda. Um final de vida real, com as texturas que a vida real tem, que às vezes são ásperas, às vezes são suaves, e quase sempre são as duas coisas ao mesmo tempo. Patrícia e Rodrigo decidiram não ficar no apartamento. Eu não estava esperando essa decisão. Havia imaginado que, diante da opção de regularizar o contrato com valores de mercado, eles escolheriam ficar. O apartamento era grande, bem localizado, as crianças tinham escola perto, a vida deles estava enraizada naquele endereço. Mas Rodrigo me ligou 2 semanas depois da nossa conversa e disse, com uma voz que eu reconheci como a de alguém que ensaiou muito antes de discar, que eles haviam decidido buscar um lugar próprio, que precisavam de um imóvel que fosse genuinamente deles, que entendiam minha posição, mas que morando num espaço que dependia da minha decisão para continuar existindo, eles nunca conseguiriam construir de verdade. Fiquei em silêncio depois que ele terminou. E então disse que achava que ele havia tomado a decisão mais madura da vida dele. E era verdade. Eles se mudaram num sábado de março. Alugaram um apartamento menor, num bairro um pouco mais distante, com uma varanda que Patrícia me mandou foto, dizendo que havia decorado com plantas. E acrescentou que havia aprendido a gostar de plantas comigo. Essa mensagem eu guardei. A empresa de Rodrigo, sem a SBC Participações, passou por 3 meses difíceis.
Ele precisou renegociar prazos com fornecedores, buscar uma linha de crédito no banco, cortar 2 contratos que não eram lucrativos o suficiente para sobreviver sem a gordura que o meu aporte proporcionava. Em outras palavras, precisou, pela primeira vez, sentir o peso real do que havia construído e descobrir se conseguia sustentar sozinho. Conseguiu, com esforço, com suor, com algumas noites que Patrícia me descreveu como as mais tensas do casamento deles. Mas conseguiu. Nunca disse isso para ele diretamente. Mas penso que foi o período mais valioso da vida profissional de Rodrigo. Não porque foi fácil, mas exatamente porque não foi. Existe uma diferença fundamental entre saber que algo é seu e sentir que algo é seu. Ele passou 8 anos sabendo. Agora estava aprendendo a sentir. A Fernanda, a babá que havia recebido minha vaga no plano, descobriu o valor da mensalidade quando recebeu a primeira cobrança após a reestruturação. Patrícia me contou que ela ficou sem palavras, que havia assumido que era um benefício simples, módico, do tipo que empregadores oferecem como cortesia. Quando viu o valor real, precisou sentar. Não conto isso com satisfação. Conto porque é parte da história e porque essa parte diz algo importante. Quando a gente invisibiliza a própria generosidade por tempo demais, ela para de ter peso para quem recebe. A Fernanda não era má. Ela simplesmente nunca havia sido informada do tamanho do que estava recebendo, porque ninguém havia informado ninguém de nada, e o silêncio havia se tornado a linguagem padrão de todo mundo naquela família. Ao menos agora havia números. E números têm o dom brutal de tornar as coisas reais. Mas deixa eu te falar do que realmente importa nesse final. Deixa eu te falar dos meus netos. Miguel tem 8 anos e Ana Luísa tem 6. Eu havia passado os últimos anos sendo a avó que aparecia nas datas importantes, aniversários, Natal, Páscoa, e que preenchia os intervalos com ligações rápidas e perguntas sobre a escola. Não porque não quisesse mais, mas porque havia me encolhido tanto, havia ocupado um espaço tão pequeno na vida deles para não incomodar, que havia me tornado uma presença de ocasião na vida de 2 crianças que deveriam me conhecer de verdade. Depois que Patrícia e eu começamos a reconstruir nossa relação, devagar, com honestidade, sem fingir que o que aconteceu não aconteceu, ela me perguntou um dia se eu gostaria de buscar as crianças na escola numa sexta-feira e ficar com elas no fim de tarde. Disse que sim sem nem terminar de ouvir a frase. Fui buscá-los numa sexta-feira de abril, com o carro que comprei para mim no ano passado. Uma decisão que havia postergado por anos, achando que não precisava, que era gasto desnecessário, que eu me virava de ônibus. Miguel saiu pela portaria da escola com a mochila enorme nas costas e, quando me viu, correu. Abraçou minha cintura com aquela força desproporcionada que só as crianças têm, como se o abraço precisasse provar alguma coisa. Ana Luísa veio atrás, mais contida. Ela é daquelas crianças que observam antes de se entregar, e ficou me olhando por um segundo. Depois pegou minha mão. Só isso. Pegou minha mão e ficou andando ao lado de mim até o carro, em silêncio, com aquele silêncio confortável de quem não precisa se explicar. Fomos a uma sorveteria que eu havia pesquisado perto de casa. Sentamos numa mesa de plástico colorido com 3 bolas cada um. Eles escolheram sabores que eu nunca teria pensado em pedir. Aquelas combinações improváveis que só fazem sentido quando se tem menos de 10 anos. O Miguel misturou chocolate com maracujá e declarou que era a melhor coisa do mundo. A Ana Luísa pediu baunilha, igual a minha, e olhou para mim com um sorriso pequeno, daqueles que as crianças dão quando querem dizer algo que ainda não sabem colocar em palavras. Fiquei os olhando comer sorvete e falando ao mesmo tempo, atropelando um ao outro com histórias da escola, e pensei, é isso, é exatamente isso que eu havia deixado passar. Não havia sido a avó ausente por falta de amor. Havia sido a avó que foi encolhendo, 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 até quase desaparecer da vida cotidiana deles sem que ninguém percebesse, inclusive eu. Aquela sexta-feira na sorveteria foi a primeira de muitas. E cada uma delas, cada sorvete improvavelmente combinado, cada história de escola contada em cima da outra, cada mão pequena na minha, foi a reconquista de algo que eu não sabia o quanto havia perdido até começar a encontrar de volta. E eu? Você deve estar querendo saber sobre mim.
Sobre a Sônia de hoje, a que está aqui contando essa história com 70 anos e cabelos brancos que escolheu não tingir. Em março, fui a Ouro Preto por 4 dias, sozinha. Havia querido ir há mais de 20 anos e sempre havia um motivo para não ir. O escritório, a agenda, alguém precisando de mim em alguma coisa. Fui no começo do outono, quando a cidade fica com aquela luz dourada que bate nas pedras e parece que o tempo desacelerou. Fiquei numa pousada pequena perto do centro, acordei sem alarme todos os dias, caminhei pelas ruas de pedra sem destino definido, entrei em igrejas que nunca havia visitado, comi em restaurante sozinha, sem sentir que precisava me justificar por estar sem companhia. Na última tarde, sentei numa escadaria de frente para uma praça com uma xícara de café na mão e fiquei olhando as pessoas passarem. Tinha uma mulher mais jovem sentada alguns degraus acima de mim, desenhando no caderno com aquela concentração de quem está completamente presente no que está fazendo. Um casal de turistas, fotografando tudo. Um senhor idoso alimentando pombas com uma paciência que só os anos ensinam. Tirei uma foto daquela praça com o meu celular. Não para postar em lugar nenhum, só para ter. Para lembrar que existiu uma tarde em que eu estava ali, sem precisar ser de ninguém, sem ter que resolver nada, sem o peso de ser o chão de coisa alguma, e que aquela tarde era boa. Era boa de um jeito simples e completo que eu havia esquecido que existia. Fiquei pensando em como a vida tem essa capacidade de caber inteira num único momento quando a gente para de correr. Havia passado décadas correndo. Correndo para pagar conta, para resolver problema, para estar disponível, para não faltar. E havia esquecido que correr com tanto empenho para os outros é também uma forma de não precisar parar e olhar para dentro. Naquela escadaria em Ouro Preto, parei. E o que vi quando parei não foi arrependimento, não foi mágoa. Foi uma mulher que havia feito o que achava que precisava ser feito, que havia amado do jeito que sabia amar, e que havia chegado, um pouco tarde, mas ainda a tempo, ao entendimento de que amor não é apagamento. Amor não é se tornar invisível para que os outros apareçam. Amor com saúde exige presença, inclusive a sua própria. Patrícia e eu nos falamos toda semana agora, às vezes 2 vezes. As conversas mudaram. Tem menos relatos de problema e mais trocas de verdade, daquelas em que ela me conta o que está sentindo e eu faço o mesmo, sem filtrar, sem me preocupar em parecer frágil ou exigente. Ainda estamos aprendendo. Ainda tem semanas mais difíceis. Assuntos que chegamos perto e recuamos. Feridas que estão cicatrizando no tempo que precisam. Mas há algo entre nós que não havia antes. Honestidade. E honestidade, eu aprendi, é o único tipo de amor que não estraga com o tempo. Rodrigo me cumprimentou pelo aniversário esse ano com uma mensagem que não era dos netos, não era protocolo, era dele. 3 linhas simples dizendo que estava aprendendo a entender o que havia acontecido e que era grato, mesmo que ainda não soubesse completamente por quê. Respondi com 2 linhas. Era suficiente. Existe uma coisa que eu quero dizer para quem está ouvindo essa história e se reconheceu em algum pedaço dela. Para quem já foi a pessoa que segura o chão de todo mundo e nunca é perguntada se está bem. Para quem já aceitou ser retirada de um plano, de saúde, de família, de importância, porque era mais fácil do que criar conflito. Para quem já ficou na fila de uma farmácia pagando do próprio bolso algo que sempre havia sido invisível e sentiu naquele número no visor o peso de uma vida inteira de silêncio. Você não precisa de um roteiro dramático. Não precisa de documentos, de advogado, de revelação que derruba tudo. Às vezes, a virada mais poderosa da vida cabe numa decisão tomada em silêncio, numa escadaria de pedra, numa xícara de café que você preparou só para você. O que você precisa, o que eu precisei e demorei décadas para entender, é parar de tratar a sua própria presença como algo que pode ser realocado quando aparecer alguém com uma demanda mais urgente. Você não é uma vaga. Você tem nome, tem história. Tem 70 anos de decisões e sacrifícios que merecem ser vistos, não apenas usados. E se as pessoas ao seu redor ainda não entenderam isso, talvez seja a hora de parar de segurar o chão delas e descobrir com surpresa ou sem ela que elas são mais capazes de se sustentar do que você imagina.
e que você, liberta do peso que carregou por tanto tempo, é muito mais inteira do que qualquer um deles jamais permitiu que você fosse. Meu nome é Sônia Borges Cavalcante. Tenho 70 anos, cabelos brancos que escolhi não tingir e uma vida que finalmente é minha. Isso é tudo. E é o suficiente. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.